Olá, meus amigos, muito boa noite a todos. Lembrando que é uma grande alegria poder estar aqui mais uma vez a convite do Centro Espírita Antônio de Oliveira, nosso companheiro Wagner, que sempre se lembra de nós para poder dizer aqui algumas palavras em nome do nosso Mestre Jesus e da nossa querida doutrina espírita. Então, com imensa gratidão, que nós damos início a mais essa conversa de hoje. E assim, sempre como nós iniciamos uma reunião nesse conteúdo, uma reunião espiritual, que nós vamos falar das verdades do mundo espiritual, nós sempre iniciamos com uma prece. Então eu convido a todos que confortavelmente se acomodem em seus lugares, onde estiverem. Aqueles que quiserem podem fechar os olhos, ficando sempre com a mente e os pensamentos serenos e elevados, a respiração mais calma e profunda, trazendo para dentro de si todas as energias positivas do ambiente, onde nós estivermos, e quando a gente soltar o ar, ficando cada vez mais calmo e mais tranquilo. Em pensamento elevado, pedimos a Deus, nosso Pai, neste momento, que nos dê a paz e a serenidade necessária para a condução desta atividade. Que os bons espíritos, comandados pelo nosso Mestre Jesus, também nos tragam as boas influências e inspirações para a melhor interpretação das mensagens de hoje. Se mantenham conosco, por hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Muito bem, então, vamos dar início ao nosso estudo da noite, iniciando pelo trecho do livro Palavras de Vida Eterna, psicografada pelo Chico, e a mensagem de Emmanuel no capítulo 109. Nós vamos fazendo uma leitura e vamos interpretando de uma forma natural e contínua. Na esfera da língua. Pois é, já o título é bem sugestivo, né? Na esfera da língua. Quantas vezes, mas quantas vezes, nós já não nos deparamos com uma situação em que, sem querer, deixamos escapar uma palavra ou falamos de um jeito que depois a gente pensou melhor e viu que não devia ou não precisava ter falado daquela maneira, não é verdade? E essa falta de concentração e de equilíbrio no controle do que a gente acaba deixando escapar pela nossa boca, ela gera uma série de problemas para nós, comprometimentos, e também para os outros, aqueles que não sabem o que receber, não sabem como receber aquela mensagem, ou melhor, a gente não sabe como que o outro recebeu aquela mensagem, porque muitas vezes a nossa palavra não tinha aquela intenção de ferir, mas como a gente não sabia muito bem a situação em que estava o outro, a gente acaba emitindo aquela palavra e por não estar atento à pessoa que está nos ouvindo, a gente não percebe que aquilo que a gente falou de fato ofende grandemente aquela pessoa que recebeu. E uma vez ofendido, é um buraco que se cria que não dá para a gente cobrir mais, né? Tinha uma história que contava sobre um, um pai, né, que queria ensinar o seu filho a respeito do cuidado que ele deveria ter com relação ao jeito de falar com as pessoas. Então, o filho dele tinha o hábito de todas as vezes que era questionado ou chamado a atenção de alguma coisa, ele respondia de forma bruta e muito agressiva. E cada vez que ele fazia isso, as pessoas que ouviam ficavam sentidas, ficavam magoadas. As pessoas da própria família. E aquele pai, preocupado em como ensinar melhor aquele filho a usar a sua palavra quando recebesse alguma crítica,
a como responder, ele quis fazer uma analogia. Aí ele vem e fala assim: filho, cada vez que você responder dessa maneira para alguém, você vai lá na garagem, tem um pedacinho de madeira e tem uns pregos e um martelo do lado. Cada vez que você falar assim com alguém, você vai lá e martela um prego na madeira. E quando você se lembrar e for lá e pedir desculpa, você vai lá naquele prego que você colocou na madeira e com a outra parte do martelo você arranca ele. Então, o menino ouviu essa história, sentiu que poderia ter uma solução ali para aquela reação que ele tinha, tão agressiva quanto os outros, e ele foi lá e começou a fazer dessa maneira. Primeira vez que ele respondeu agressivamente, foi lá, pum, bateu. Aí ele lembrou que ele podia pedir desculpa. E ele foi, pediu desculpa. Foi lá, retirou. Outra vez, ofendeu, bateu prego na madeira. Pediu desculpa, foi lá, retirou o prego na madeira. Depois que ele tinha feito isso durante o dia inteiro, o pai dele leva para ele até a oficina, até a garagem da casa, onde tinha lá a madeira que ele estava usando como ensinamento, e ele disse: tá vendo, filho? Todas as vezes que você machucou alguém, é como se fosse um prego que você espetou nessa madeira. E todas as vezes que você pediu desculpa, você tirou o prego. Então, esse prego não estava mais espetando a pessoa, mas o buraco ficou. Não tem como a gente tirar um buraco de uma ofensa que a gente faz, mas tem como a gente aprender a controlar esses nossos impulsos para que a nossa língua fale mais com mais amor, com mais carinho e seja um objeto de construção e não um objeto de destruição, de mágoa e de sofrimento e dor para os outros e, claro, para nós mesmos, porque no fundo a gente não quer ofender ninguém. Mas vamos seguindo com a nossa história. O trecho da carta de Pedro que se referencia ao ensinamento é: quem quer amar a vida e ver os dias felizes, refreia-se a sua língua do mal. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, versículo 10. Quem quer amar a vida e ver os dias felizes, refreie a sua língua do mal. Agora, Emmanuel, reflete no bem que esperas na palavra dos outros, para que a tua palavra não se converta em agente do mal. Necessitando desse ou daquele concurso, agradeces ao companheiro que te endossa as solicitações com apontamentos de simpatia. Então, Emmanuel pede para que a gente preste atenção que aqueles que estão apontando por certos nossos defeitos estão agindo como amigos e não como inimigos. Então, começamos a prestar atenção no que é dito para que a gente possa aproveitar o que é bom e descartar o que é mal, claro. Mas vamos sempre encarar qualquer destino que esteja sendo para nós como sendo apontamentos de simpatia, o que nos recomenda Emmanuel. No instante do erro, quando muitos te malsinam a invigilância, assinalas feliz a frase de entendimento do irmão que te justifica ou desculpa. No instante do erro, quando muitos te malsinam a invigilância, assinalas feliz a frase de entendimento do irmão que te justifica ou desculpa. Presta atenção naquilo que está sendo dito para você e não a encare como sendo um ato de maldade, mas presta atenção se você está vigilante na palavra que você está falando. De espírito desavorado, ante as provas que chegam em monte na luta de cada dia, consideras por recurso do céu a indicação generosa que te induzem à paciência. Mesmo que, explicação aqui, mesmo que
naquele momento difícil que nós estamos passando, sempre busquemos no alto, né? Olhando realmente para o alto. Podemos olhar com os olhos mesmo para cima, que com essa atitude a gente está buscando força no céu para poder trazer inspiração da paciência, que é uma virtude que nós precisamos desenvolver para que a gente possa ser feliz aqui na Terra. Imagine uma pessoa aqui vivendo neste planeta de provas e expiações que não conseguir desenvolver a paciência. Vai ser uma vida bem sofrida. De coração, obrigado a atitudes constrangedoras, observas que a ansiedade se te alivia perante a referência confortadora dos que te ofertam apoio e compreensão. Então, se de um lado nós temos tantos que acabam nos ofendendo, por outro também temos tantos que nos confortam, que nos inspiram, e é neles que nós precisamos buscar naquele momento de transtorno para receber o equilíbrio. Se a gente ficar pensando em mais agressividade, a gente vai buscar mais a agressividade. Se a gente se lembra daqueles que são pacientes, aqueles que são amorosos, é meio que no próprio momento a gente conseguir um recurso de imitá-los nas suas perfeições ou naquilo que eles têm de bom. Entre dificuldades amargas, diante da queixa ou da desesperação que te escapam da boca, bendizes o amparo de quantos te acalmam, usando notas de tolerância. É uma continuidade do ensinamento do item anterior, que é quando eu estiver neste momento difícil, de desabafo praticamente, né? Aquela hora que a gente quer falar tudo e a gente não consegue segurar, a gente faz aquele momento de desabafo. Não sei se isso já aconteceu com você, uma hora que você quer, você precisa falar com alguém e você começa a desenrolar um monte de assuntos, tudo ligado à reclamação do momento que você está passando. Mas a orientação aqui do bom Espírito Emmanuel é que naquele momento eu consiga, mesmo depois de ter falado, voltar à serenidade, acreditando que amanhã vai ser melhor e trazendo essas palavras de calma para nosso diálogo. Sempre que estiveres a ponto de complicar os problemas ou azedar o ânimo de alguém através da palavra, lembra o auxílio verbal de que precisas por intermédio dos semelhantes. Se aspiramos a desfrutar os tesouros da vida e do tempo, apliquemos a regra áurea na esfera da nossa língua. A regra áurea é fazer ao outro aquilo que eu gostaria que fizesse comigo. Então, se eu estiver num momento de angústia e querendo falar algumas palavras para alguém, que eu possa, né, naquele momento, parar para poder pensar assim, o que eu, se tivesse lá, gostaria de estar ouvindo, se caso eu tenha feito algo errado, mesmo que eu mereça alguma correção, né? De que jeito, se fosse comigo, como é que eu gostaria de receber essa correção? E a regra áurea é o ensinamento máximo da lei do Cristo, né? Fazer ao próximo aquilo que você gostaria que fizessem para você. Insuflemos nos ouvidos alheios a tranquilidade que ambicionamos e falemos dos outros aquilo que desejamos que os outros falem para nós. Emmanuel. E aí você pode dizer, mas Eduardo, como é que eu consigo fazer isso, meu caro? Como é que eu consigo segurar a minha língua no momento em que eu estou em desespero, no momento em que eu estou angustiado, ou no momento que eu estou sendo agredido e o meu corpo pede por uma resposta? Agora eu vou lembrar a história que é o mito do cocheiro, de Platão.
Sabe o filósofo Platão, aquele que trouxe todas as histórias de Sócrates nos seus livros, principalmente no Fédon? Platão, ele fez uma analogia de uma carruagem com os cavalos e o cocheiro. Ele dizia o seguinte: se o cocheiro montar na carruagem e pedir para que os cavalos sigam, eles vão seguir em disparada. A carruagem vai seguir também naquela disparada junto com os cavalos, porque está sendo puxada por eles. E o único que pode dar uma segurada naqueles cavalos é o cocheiro, desde que devidamente paramentado, com todos os equipamentos de controle da carruagem. Então, esse cocheiro consegue controlar a velocidade com que esses cavalos vão conduzir a carruagem. Na analogia do mito da carruagem de Platão, ele faz a seguinte relação: que a carruagem é o nosso corpo, tudo aquilo que emana do nosso corpo. Os cavalos são os nossos pensamentos, que muitas vezes são incontroláveis, eles seguem o seu rumo numa velocidade muito mais rápida do que a gente pode controlar. Mas acima deles e no comando está o espírito, está a nossa inteligência, está a sabedoria. E esse espírito que comanda essa carruagem, que é o nosso corpo, entre eles a nossa língua, esse espírito tem o dom de segurar essa carruagem, porque ele começa a perceber que os cavalos estão começando a ficar agitados. Então, antes que os cavalos se agitem e disparem, ele já dá o comando para que se contenha este impulso. Então, a nossa vigilância, como recomenda Jesus, o orai e vigiai, ele se dá diretamente nesse ponto do controle dos pensamentos, do controle do cavalo que leva essa carruagem, do controle dos nossos pensamentos que acaba levando junto o nosso corpo e acabamos soltando as palavras, emitindo som. Portanto, meus irmãos, a mensagem, o que a história nos ensina e o que este ensinamento nos ensina no dia de hoje é que os nossos pensamentos podem estar totalmente desorientados. E quando eles estão desorientados, o corpo sofre por causa disso e acaba fazendo coisas que vão levar ao arrependimento. Mas o espírito está acima de tudo. A nossa inteligência, o nosso espírito, o espírito que habita esse corpo, ele pode perceber no ambiente, na situação, que a coisa está esquentando, como se diz na língua comum. A coisa está fervendo, então é melhor que já se contenha antes para que as palavras não acabem seguindo os pensamentos descontrolados. E com isso, como diz a recomendação de Pedro, lá no Novo Testamento, carta de Pedro, quem quer amar a vida e ver os dias felizes, refreie sua língua do mal. E é assim que a gente faz. Então, neste momento, após a nossa reflexão de hoje, muita gratidão por poder estar aqui mais uma vez com vocês nessa companhia maravilhosa. Que os bons espíritos inspirem sempre a todos nós e que possamos ser os bons instrumentos de Jesus, fazendo uma vibração especial por todos aqueles que passam pelo sofrimento, na dor de terem perdido seus lares devido às enchentes recentes que aconteceram no estado de Pernambuco e por todos aqueles que perderam seus lares por qualquer motivo que seja. Uma vibração especial também por todos aqueles que estão buscando emprego e trabalho, principalmente aqueles que já estão passando necessidades de alimento, que eles encontrem o trabalho certo e possam buscar em sua vida aquilo que os faz felizes, os faz produtivos e úteis à nossa sociedade e também ao nosso planeta Terra, essa nossa casa, mundo de provas e expiações, que os homens possam se instruir
e melhorar sempre. Assim, Senhor, te agradecemos por esta oportunidade da reunião de hoje e dessas reflexões, pelos teus ensinamentos e pela luz inspiradora que és em nossas vidas. Que possa permanecer conosco por hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.